Bom dia, galera! E aí, tudo beleza? Como é que passaram aí a semana? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê vocês, meu povo? Vamos lá, né? Sem mais delongas. Começar o tchá-tchá-tchá. Olha só, hoje nós vamos falar sobre hidrostática. Hidrostática é o último tema aí da mecânica, tá? E aí a gente vamos começar conceituando. Quem quiser anotar, professor, você vai disponibilizar esses slides? Vou mandar para o Sérgio para ele poder passar para vocês, tá? Então, olha só, quem quiser é, anotar também, eu sugiro que, como eu vou mandar um pouquinho mais rápido, faça um esquema. Não precisa anotar, né? Faça um esquema que vai ser bacana, que eu vou fazer bastante exercício também, tá? Vamos começar com o conceito de fluido. Então, olha só, o fluido é uma substância que tem a capacidade de se deslocar por algum duto, assumindo a forma desse duto, né? Ou seja, ele é facilmente escoável, é muito fácil de você movimentar ele, né? Devido a essa capacidade, os fluidos oferecem pouca resistência às mudanças na sua forma. Então, podemos dizer que os líquidos e os gases são fluidos. Então, gente, olha só, eu acrescentaria aqui ó, um resumo, né, uma síntese disso daí, é uma substância na forma líquida ou gasosa que é facilmente escoável, tá? Vou até aumentar essa letra aqui, ó. Pronto. Um resuminho seria isso. Tranquilo? Então, isso é fluido. Professor, hidrostática quer dizer hidro, quer dizer água? Não necessariamente. Normalmente a gente lida sim com a água, mas em fluidos de maneira geral. E estática é porque estuda o equilíbrio. Ah, tá. Então, aqui está a definição para a gente. Eu vou seguindo aqui. Qualquer coisa, vocês dá o grito aí que eu paro, tá? Eu vou um pouquinho mais, vou fluir mais um pouquinho hoje. Professor, Então, olha. Oi. professor, Fala, Israel. Hã? substância é com acento circunflexo. Você colocou com Não acento entendi. agudo. Ah, Substância não, tá. você Deixa escreveu eu, eu. deixa, deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Substância. Ah, eu escrevi com Acento agudo? agudo. I'm É, sorry. Obrigado, gatinho. É a pressa. Então, olha só. Modelo atômico simples de gases e líquidos, né? Olha só. Os gases, eles têm essa característica, claro que o átomo não é assim, a gente representa, né? E as moléculas coincidem umas com as outras e contra as paredes do recipiente, né? As moléculas muito distantes entre si tornam os gases muito compreensíveis, né? Já como as moléculas nos líquidos já estão mais próximas, né? Os líquidos são pouco compreensíveis, né? E aí o líquido tem uma superfície bem definida, né? E as moléculas deslizam aqui umas sobre as outras, permitindo que o líquido facilmente tome a forma do recipiente. Beleza? Então, tá aí uma diferencinha entre líquidos e gases, né? De uma forma, assim, atomicamente falando. E aí, o primeiro conceito que a gente tem, gente, é esse aqui, de massa específica e densidade. Tem uma diferença. A massa específica, gente, da substância, ela leva em conta a substância e ela não tem espaço vazio, né? Então, é totalmente preenchido, ó. Então, isso aqui, ó, não tem espaço vazios, ó. Não tem espaço vazio. Como assim, professor? Se eu pegar um cubo de ferro,
esse cubo de ferro vai ter que ser maciço, tá? Ó, vai ter que ser maciço. Já um cubo em que ele é oco, aí eu não consigo calcular mais específico, eu vou calcular a densidade. Então, a densidade pode ser também, pode ser calculada em corpos com espaços vazios. Beleza? E para um corpo maciço e homogêneo, a densidade é menor, ou pelo menos igual, né? A substância, a massa específica. Por que isso, professor? Porque pensa só comigo, se eu posso ter um espaço vazio aqui, significa que a massa do corpo tende a ser menor. Ou seja, a densidade é menor do que a massa específica. Até aqui, dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, olha só. Quer 10 segundinhos ou posso seguir? Dá 10 segundinhos. Dou. Pronto. Pronto? Então, olha só. Outra coisa que a gente tem que considerar é o seguinte. Não, eu vou falar isso depois. Agora não. Vou limpar os desenhos aqui. E aí, olha só. No sistema internacional, a massa específica e a densidade são medidas em quilogramas por metro cúbico. Entretanto, né, as unidades grama por centímetro cúbico e quilograma por litro são muito utilizadas, tá? Então, olha só, agora, para a gente fazer essa conversão, né? 1 grama por centímetro cúbico, gente, se eu quiser transformar de grama, né, para quilograma, olha só, quilogramas são 1.000 gramas, não é? Então, isso vai equivaler a 10 ao cubo, né, quilograma por metro cúbico, ou 1 quilograma por litro, tá? Então, isso aqui é bem interessante você saber, você anotar e lembrar que se eu tivesse ó, um cubozinho de água, um cubozinho, né? Aqui, ó. Vou fazer um cubo. Tchan, tchan. Não, não vai dar. Então, eu vou fazer assim. Vou desenhar aqui. Pronto. Esse cubo aqui, ó. Vocês estão vendo aí esse cubo. Então, agora, olha só. Se eu imaginar que eu tenha de aresta 1 centímetro, então lá dentro vai caber 1 mililitro, a milésima parte de 1 litro. Como é que eu sei disso, professor? Porque se fosse 1 metro, lá dentro tem 1 metro cúbico, ou seja, 1.000 litros. Então, se a aresta for em metros, né? Então, aí eu vou ter o quê? 1.000 litros, tá? Então, o centímetro cúbico equivale a ml e metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, essa observação é muito importante que vocês saibam. Beleza? Dá um tempinho para vocês. Prontinho. Beleza? Então, bora. Vou limpar aqui. E vamos fazer exercício agora. Os exercícios, aqui, aula 11. Olha só, a gente agora está falando de massa específica e densidade. Aqui está mais ou menos como é que a gente vai tratar a hidrostática aqui. Esses conceitos iniciais, o que é fluido, né, que a gente falou, massa específica e densidade volumétrica. Depois a gente vai falar de densidade relativa, depois de pressão, depois de impulso. Então, olha esse exercício aqui, ó. Em um experimento foram separados 3 recipientes A, B e C, contendo 200 mililitros de líquidos distintos.
O recipiente A continha água com densidade de 1 grama por mililitro. O B, né, álcool etílico com densidade de 0,79 gramas por ml. E o C, cloroformo, com densidade de 1,48 gramas por mililitro. Em cada uma dessas, ou seja, eu estou vendo 3 coisas diferentes, né? Em cada uma dessas recipientes foram acionados... Oh, meu Deus do céu, eu estou ruim de leitura. Foi adicionado uma pedra de gelo com densidade de 0,90 gramas por ml. Aí ele quer saber, no experimento apresentado, observou-se que a pedra de gelo, ó, ela flutuou em A, flutuou em B ou flutuou em C. Então, vamos analisar? Olha só, na água, a água é mais densa, 1 grama, mais denso que o gelo. Então, o gelo vai flutuar no A, não é? Todo mundo concorda? Então, em A vai flutuar. Em B, olha, a densidade do álcool é o quê? É mais... é menor, né? É menor. Ou seja, a densidade do gelo é maior, então quem tem maior densidade desce, né? Então, a letra B é afundar. Gente, eu tô meio lesado e eu não sei porquê, não era para eu estar assim, que eu estou muito bem fisicamente hoje, mas está travando a minha língua, é uma loucura. Mas vocês estão conseguindo compreender? Sim. E o cloroformo, 1,48. Opa, o gelo é mais leve, professor, então ele flutua aqui no C. Tem essa opção aí? Flutuou em A, afundou em B, flutuou em C? Letra B de bola, Enem 2014, tá vendo? Beleza? Beleza. Aí, ó, o gabarito aí, ó. Então tá bom. Próximo. Enem 2009. Ah, esse é massa, esse é doido, velho. Olha só, presta atenção, isso é muito legal. O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna na qual os bens de consumo são produzidos em larga escala industrial. Nesse controle de qualidade, são determinados parâmetros que permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo, muito adulterado, pois recebe adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro similar ao desenhado abaixo, que consiste em 2 bolas com valores de densidade diferentes e verifica quando o álcool está fora da faixa permitida. Na imagem são apresentadas situações distintas para 3 amostras de álcool combustível. Então, olha só, você tem o mesmo esquema, que são 2 bolinhas, mas eu tenho o quê? Bolinhas com densidades diferentes e 3 amostras diferentes. E ele quer saber o seguinte, a respeito da amostra ou do densímetro, pode-se afirmar que, letra A densidade da bola escura deve ser igual a 0,811. B, a amostra 1 possui densidade menor que a permitida. C, a bola clara tem densidade igual à da bola escura. D, a amostra que está dentro do padrão estabelecido do número 2. E o sistema poderia ser feito com única bola de densidade. Então, olha só, eu particularmente, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi essa questão, eu falei assim, sem nem errar. Agora, vamos tentar analisar a questão, né? Antes da gente pensar assim, ah, meu Deus do céu, o que que eu faço? Então, olha só, imagina, ó, desenho, ó, você tem aqui, o densímetro é esse. E eu tenho uma bola aqui, ó, mais escura, essa bola mais escura, que fica por cima, e a bola mais clara, que fica aqui por baixo. Tá bom. Então, olha só, se esse líquido tem que estar numa densidade entre 0,805 e 0,811, o que me vem aqui à mente é o seguinte, que o líquido aqui, ó, vamos escrever, o líquido tem que estar entre 0,805 e 0,811. Pessoal, olha só, se as 2 bolinhas estiverem juntinhas,
Você concorda comigo que é porque esse líquido vai estar mais denso? Porque eu imagino que é para ver se ele está. Eu preciso das duas bolinhas para ver que ele está maior do que 0,805, então esse é o parâmetro de cima, e menor do que 0,811. Porque olha só, se for 0,9, por exemplo, o que acontece com essa outra bolinha? Ela sobe. Ou seja, está dentro do padrão? Não está. E se for menor que 0,805, esse líquido, o que acontece? Essa daqui desce. Então, também não vai estar no padrão correto, entendeu? Então, olha só, do que a gente percebe é que, letra A, agora vamos tentar analisar. Até aqui, vocês entenderam? Quando a gente mastiga aí, ficou mais fácil agora de entender? Sim. Obrigado. Então, olha só. Ah, estão falando comigo no chat. Aí, tranquilex. Então, olha só. Letra A. A densidade da bola escura deve ser igual a 0,811. Gente, se for a bola escura que fica em cima, se for 0,811, essa bola escura aqui, ó, ela não vai flutuar, né, para uma amostra menor. Então, não está correto. B. A amostra 1 possui densidade menor que a permitida? Não, ela possui densidade maior. Por isso que essa aqui subiu. Certo? Concorda comigo? Estão me acompanhando? Sim. C de corno. Ó. C. A bola clara tem densidade igual à da bola escura? Não pode, né, gente? Senão, como é que eu vou ter os limites? Então, se fosse igual, as duas estariam grudadinhas aqui, não teria essa amostra 2. D. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é a do número 2? Sim. E E. O sistema poderia ser feito com única bola? Não, né, gente? Não tem jeito, porque se eu tenho dois parâmetros aqui, eu preciso de dois marcos, ou seja, de duas bolinhas. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Ninguém falou nada, então seguindo. Ó. Letra D de 2. Agora, nós vamos falar. Essa questão aqui é muito doida, velho. Essa aqui é massa. Olha só, essa aqui eu vou dar até um tempinho para vocês pensarem. Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade e colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Ó, na segunda marcação aqui ele estava em repouso. Em dois recipientes A e B contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. No A ele colocou 100 gramas, no B ele colocou 200. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre uma dissociação formando os íons NaCl. Considere que os íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Então, ele quer saber, ó, nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em qual? Ou seja, o densímetro vai subir, né, ou ele vai descer? E quantas marcações? Israel, seu gatinho, vou mandar sim. Essas notas de aulas também vou mandar. Inclusive, eu queria alinhar com vocês, ó. Se eu não me engano, sala de aula, deixa eu ver aqui, ó. As de estática já estão mandadas, ó. Vocês estão vendo minha tela ainda? Sim. Então, olha só. Yes. Aqui, ó. Lista de exercício. Estática. Aí, essas três chegou aí para vocês, né? Aí, olha só. Eu vou preparar. Chegou ou não? Ah, eu não vi alguns no dias. site, não. Eu não vi no site do colégio, não. Não, então eu vou reforçar lá. Eu vou fazer hoje umas listinhas de hidrostática e mando para vocês também. Pode deixar, tá bom? Tá. Eu vou mandar todas já. Essas notas de aula tinha no meu site. Só que meu site foi invadido, gente. Aí tá fora do ar. Aí eu tô vendo o que eu faço para restabelecer. Vocês entenderam? Vou ficar falando não, que minha língua hoje tá lenta. Tá? Então agora olha só. Vamos lá. Gente, esse exercício aqui, ó. Como é que você vai fazer ele? O que você vai pensar? Vamos comigo? Olha só.
Você quer dar uma pensadinha nele ou já posso resolver? Pode mandar bronca já. Então, olha só. Eu tenho até a resolução pronta aqui, ó. Ao adicionar NaCl à solução, aumenta-se a densidade da água, o que aumenta a parte do densímetro fora do líquido, ou seja, ele sobe. Quantitativamente, já que 2 kg de água, né, equivale a 2 litros no recipiente a massa total vai ser 2 quilos mais 100, né, porque eu coloquei mais 100 gramas de NaCl, ou seja, 2,1 quilogramas. Logo, a densidade do líquido no recipiente A vai ser a massa total 2,1, né? O volume não mudou, então a densidade vai dar 1,05. Ou seja, cada marcação daquela não é 0,5, gente? Então ele subiu o quê? Ele subiu uma marcação. Como a densidade do líquido no recipiente A antes de 1,10, não, como a densidade do líquido no recipiente A antes, a diferença é 0,05, logo é 1,05 aqui. Aqui é porque colocaram errado, tá? E, similarmente, se eu fizer no B, olha só, aqui vai ser 2 kg de água mais o NaCl, que é 200 gramas. Vou aumentar o zoom para ficar melhor para vocês verem. Ó, ou seja, a densidade é massa sobre volume, 2,2 sobre 2 vai dar 1,10. Então, ó, quando eu coloquei 100 gramas de NaCl, eu subi uma marcação, fiquei na letra D. E quando eu coloquei 200 gramas, subiu duas marcações, uma vez que ele fala aqui, ó, desculpa, que as marcações são de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Beleza pura? Tranquilos? Todo mundo entendeu o que é a letra D? Sim, sim. Então tá bom. Então, olha só, vou para a próxima questão. Próxima questão fala o seguinte: Júpiter, conhecido como. Não, aliás, eu vou deixar. Essa aqui eu vou deixar para vocês brincarem, tá? E aí, qualquer dúvida eu vou sanando. Tem as respostas, tá vendo? Eu vou mandar isso aqui tudo para vocês. Aliás, vou fazer melhor, para não ter desencontros. Olha só, vou vir aqui na minha pasta. Aqui. Vou vir aqui em sala de aula, Colégio Planeta. Ó, todo esse material aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês já aqui, ó, eu tenho um link dele. Já vou mandar para vocês. Só você entrar lá e baixar. Tem todas as notas de aula aí da parte de estática que a gente está fazendo, tá bom? Tem também os slides também para vocês. Então, pronto. Aí, além de mandar na escola para eles postarem, tá aí, só você acessar, clicar no link aí, copia ele, salva aí, tá bom? Beleza? Então, olha só, essa primeira parte aqui, ó, de densidade, eu vou parar por aqui, a gente já fez alguns exercícios, todos eles são do Enem, tá vendo? Eu vou deixar esse para vocês, tá? Tem as resoluções, os mais difíceis tem as resoluções, e a gente volta aqui para falar de pressão. Gente, a pressão de uma força, o que é pressão? Pressão, gente, é uma grandeza escalar, mesmo a força sendo vetorial, a pressão é escalar. É quando uma força é aplicada em uma certa área. Então, olha só, a pressão vai ser a força aplicada em uma certa área, né? E essa força tem que ser força normal, daí é um N aqui, ela tem que ser aplicada, né, a componente normal, fazendo 90 graus. Então, olha só, pressão é grandeza escalar e não é vetor. No sistema internacional, a unidade é newtons por metro quadrado, também conhecida como Pascal. Daí 10 segundinhos para você copiar do seu esqueminha aí.
Pronto? Posso ir? Pode ir. Então, bora. Tá. Outras unidades de pressão muito utilizadas são o ATM, né, que é a atmosfera, né, o milímetro de mercúrio, que é denominado de torr, e o PSI, né, que é libra por polegada quadrada. Esse é o que a gente usa nos pneus dos carros aí normalmente, né? Então, quem vai encher pneu de bicicleta, carro, você vai ver lá 30 PSI, tá? Então, olha só, a gente vai relacionar um ATM equivale a 1,02, só que o pessoal arredonda 1 vezes 10 a quinta Pascal, né? Que equivale também a 760 milímetros de mercúrio. Você vê esse ATM muito lá em gases, né? Que relaciona com a pressão atmosférica. E isso vai dar 14,7 PSI. Professor, então quando eu coloco 30 lá no meu pneu, significa que eu tenho lá a pressão, o dobro da minha pressão atmosférica? Lá vai ter, em média, 2 ATM, 2, alguma coisa. Beleza? Posso seguir? Espera aí um pouco. Espero sim, na hora. Pronto. Pronto, Thiago? Então, bora. Olha só. Então, agora, para a gente aprofundar um pouquinho mais de pressão, né, sobre pressão, vamos falar da pressão nos fluidos. E aí, olha só. Gente, a contribuição à pressão, você pode analisar ela de duas formas. A pressão térmica, que normalmente você vai ver isso em gases. Então, aqui para a gente não vai interferir, né? Ou a pressão gravitacional, né? Então, aí isso é pressão, ó. Quando o gás bate aqui nas paredes, ele faz essa força, né? Ou quando, por exemplo, você tem as paredes do reservatório, né, de um copo, por exemplo, aquele líquido, ele faz pressão sobre as paredes daquele recipiente, tá? Então, agora, olha só, a contribuição gravitacional, aí sim é significativa, porque olha só, você vai ter o peso dessa molécula aqui de cima, né, sustentado por essa de baixo. Ou seja, quanto mais fundo, maior é o peso dessa coluna. Então, maior vai ser a pressão. Por isso que quando você mergulha, faz tiblum, e vai tentando ir para o fundo, o ouvido sofre, né? Porque há ali uma pressão maior. Gente, que coisa, né? Pois é. Da mesma forma, por exemplo, se você amassar, vou pegar uma bola, né? Que seja aquelas molinhas. Se você afundar, quanto mais fundo tiver, né? Mais você vai ver que ela vai ficando um pouquinho mais murcha, né? Porque a pressão ali naquele ponto vai ser maior. Bom, se alguém quiser fazer algum esquema, 10 segundinhos aí. Para você animar, Israel, ó. Era para
sair um NAMB, mas saiu nada. Próxima. Então, olha só. A pressão atmosférica, né, devido à distribuição não uniforme do ar atmosférico, a pressão atmosférica diminui à medida em que afastamos a superfície da Terra. Outros planetas, por terem massa diferente da Terra, têm valores diferentes de pressão atmosférica em suas superfícies. Então, está aí o esquema muito legal, né? Quanto mais para baixo aqui, ó, maior a quantidade de moléculas a gente tem, então a pressão atmosférica é maior. Por isso que a nível do mar ela vale 1. À medida em que eu vou aumentando a altitude, essa pressão diminui. E aí eu preciso comentar uma coisa com vocês, né? Preciso comentar aqui. Quando você está na altitude, claro, lá tem uma presença menor de ar, tem, né? Lá tem uma presença menor. Mas não vai ser assim tão significativo igual você pensa. Professor, mas por que o pessoal então sofre lá de falta de ar? Não é que está faltando ar, é porque o processo de respiração, gente, não é você que puxa o ar, que faz assim, ó, e puxa, a sensação que a gente tem é essa, por quê? Porque o ar entra conforme você vai controlando a velocidade. Mas quem faz isso, quando o diafragma abaixa e os músculos intercostais, né, produzem aí o processo de respiração, haverá uma diferença na pressão. E essa diferença na pressão é que faz com que o ar se movimente. Ah, é, professor? É. Quando eu estou aqui, por exemplo, ó, nesse escritório, né, um quarto, e às vezes ali tem uma janela de vidro. Essa janela, muitas vezes no meio de uma chuva, ela rompe. Esse rompimento é por isso que tem que colocar vidro blindex, né, que ele é mais resistente. Se for um vidro comum, há uma chance muito grande dele romper numa chuva, por diferença de pressão. Aquele vidro fininho, sabe? Vidro de porta-retrato, não pode colocar em janela, nem por causa de pedrada, nem nada, não. É porque num processo desse, a diferença de pressão produz uma força. E essa diferença de pressão, essa força, ela é forte, né? Então ela pode quebrar a janela. Ah, que doido, professor. Então você quer dizer que quando você respira, ó, que eu não respiro, aqui dentro, né, do meu tórax vai fazer uma diferença de pressão e vai fazer movimentar o ar dentro de mim? O ar de fora vai para dentro de você. Quando você volta o diafragma, o que acontece? A pressão dentro do seu tórax aumenta e esse ar sai, né, ele volta para fora. Ai, que legal. O canudinho, quando você chupa, não é que você tem uma sucção, que você assim, é o fera das pistas. Não, é que lá tem uma diferença de pressão e aquele líquido vai subir. Nossa, professor, que massa! Então, agora vamos ver a diferença de pressão aqui, né, em líquidos. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer... Eu queria que você não anotasse esse aqui, vou anotar de outro jeito. Ó. Primeiro, o que a gente tem que entender? Que quando estão o mesmo plano horizontal, a gente tem que entender que P2, a pressão no ponto 2, é igual à pressão no ponto 3. Isso é claro, né? É nítido. Tá. E se está mais abaixo, é nítido também pensar que a pressão no ponto 2 é maior do que a pressão no ponto 1. Tá, professor, isso aí é nítido, eu entendi. E agora? E agora nós temos a seguinte situação. Como que eu calculo a pressão? A pressão, a diferença de pressão, essa lei de Steve, ou o teorema de Steve, é calculada assim, ó, μgh. O μ é a massa específica, mas para líquidos é muito comum a gente não considerar esse μ e considerar a densidade, porque no líquido você não vai ter um espaço vazio, né? Ele vai ocupar tudo. Ah, professor, então pode ser μgh ou dgh? É. Ah, entendi. Então, tem até um macete para isso, dei gostoso hoje. Brincadeira, mas eu dei medo, professor. Calma, se contenha. Tá? Esse é o macete. Tá bom? Então, ó, a diferença de pressão. Professor, mas e se a minha pressão aqui, ó, não tiver 1,1, esse ponto 1 estiver na superfície? Então, eu posso... Aí, eu vou fazer de outro jeito. Vou fazer um desenho aqui para ver se fica melhor para vocês, ó.
Vou fazer aqui um Hzão bonitão, ó, na superfície. Tcharanana, e aí você copia. Só tem 3 minutinhos de aula. Ou seja, se eu quiser a pressão no ponto 2 em relação ao líquido, a coluna de líquido é dGhzão. Se eu considerar a pressão atmosférica, porque tem pressão atmosférica aí, professor? Tem. Tem. Sempre tem. Que massa. Então, ó, tá aqui a pressão atmosférica, ó. Tchurururu, tchurururudau, né? Que a gente chama de PATM. Ó, a gente chama de quê, professor? PATM, pressão atmosférica. Professor, e se esse líquido tivesse fechado? Aí não teria. Mas como ele está aberto, um copo como esse aqui, ó, a pressão atmosférica atua sobre ele, fazendo ele ficar ali quietinho naquela superfície. Ah, tá. Então, aí, olha só, se tiver destampada, aí eu posso considerar, depende do exercício, a pressão atmosférica. Que massa, professor. Professor, mas e nesse ponto aqui, ó, eu também poderia considerar? Pode também considerar a pressão atmosférica, tá? Mais a pressão atmosférica. Deixa eu ver, alguém está falando comigo aqui, ó. Aí, Israel. Oh, vocês viram o link, né? O link está aí para vocês baixarem esses materiais aí, tá bom? Esses slides. Então, olha só. Vou dar aí um tempinho para você anotar, porque isso aí é importante você ter. Lei de Stevin, o teorema de Stevin. Beleza, meus queridos? Tá anotando ainda, né? Imagino que esse é mais extenso um pouquinho. Tô de boa, terminei já. Não? Então, vou apagar aqui tudo. E aí, olha só, a gente vai mostrar aqui matematicamente, né? Caso o ponto 1 esteja na superfície do líquido, teremos P2 é a pressão atmosférica, considerando, né? Se estiver aberto, mais μGH. Tá, essa experiência de Torricelli, por que é 760 milímetros ou 76 centímetros? Ele pegou ao nível do mar, né, um recipiente com mercúrio líquido, e aí ele colocou, né, essa parte aqui e viu que esse recipiente subia 76 centímetros ou 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, esse é o arranjo aí, né, que a gente tem, tá bom? Então, ao nível do mar, observa-se que a coluna de mercúrio dentro do tubo eleva-se aproximadamente 76 centímetros ou 760 milímetros acima do nível de mercúrio do recipiente. Sendo a pressão atmosférica, o valor da atmosfera ao nível do mar, conhecido como atmosfera normal, teremos que a pressão atmosférica é 1,01 vezes 10 elevado à quinta. Tá? Muita gente arredonda para 1,02. Né? Aí tem esse arredondamento aí. Então, aí os exercícios tá aqui que nós vamos fazer, só que a aula está acabando, infelizmente. Então, na próxima aula a gente continua.